O apelo de uma boa história de mistério é, mais frequentemente do que não, ver como as pistas se encaixam e resolver o quebra-cabeça. Mas infelizmente a vida real não é assim. Dados de 2016 mostram que a taxa de resolução de homicídios nos Estados Unidos é de cerca de 60%, o que significa que 40% das vítimas e suas famílias continuam sem justiça. Neste episódio de Detetive de Casos Arquivados, vamos dar uma olhada em 3 casos intrigantes que continuam sem solução. Larry Groves. Por volta das 23h do dia 12 de janeiro de 2003, Larry Groves, de 40 anos que morava sozinho, exceto por seus 2 cachorros, estava ao telefone com sua amiga, Sandy Smith, do Mississippi. O casal estava apenas 10 minutos em sua conversa noturna quando alguém do outro lado da porta de Larry começou a bater nela. Um homem foi ouvido gritando enfurecido para entrar. Preocupado, Smith perguntou a Larry quem era. Larry disse que resolveria e ligaria de volta em 20 minutos. Mas Larry nunca retornou a ligação e nunca mais foi ouvido novamente. Em 28 de janeiro, a mãe de Larry, Wanda, registrou um boletim de desaparecimento de seu filho. Ela descobriu que ninguém tinha notícias de Larry há semanas e que ele também não estava cuidando de seu bem-sucedido negócio de antiguidades. Ao entrar em sua casa, as autoridades não encontraram nenhum vestígio do homem de 40 anos ou de seus 2 cachorros. A casa estava impecável, sem nada retirado nem fora do lugar. Isso foi confirmado por sua mãe, que continuou a procurar pistas na casa durante o fim de semana do Dia Memorial em maio, e por sua irmã, Pam Spence, que também procurou detalhes que a polícia pode ter negligenciado na casa de seu irmão naquele abril. Então, em 18 de junho, cerca de 5 meses depois de Larry ter sido ouvido pela última vez, seu vizinho, um homem chamado Dick Chalial, notou que o pessegueiro no jardim de Larry estava começando a ultrapassar muito a cerca que separava suas propriedades. A fruta madura que caía no chão estava atraindo abelhas que começaram a atacar o cachorro de Chalial toda vez que ele o deixava do lado de fora. Levemente irritado com isso, ele começou a cortar os galhos que pendiam sobre a cerca. Foi neste ponto que Chalial notou algo perturbador. Grandes moscas de touro cobriam o interior de uma janela na casa de Larry. O revestimento externo parecia ter sido pintado de preto. Ele percebeu agora que os corvos que frequentemente se reuniam na cerca estavam se banquetendo com esses insetos. Desconfortável com o que estava vendo, Chalial ligou imediatamente para Daryl Bennett, o proprietário do imóvel. Daryl era o pai do parceiro de Larry, Tom, que havia falecido de um ataque cardíaco em 2001. Ambos residiam na mesma casa desde os 17 anos de Larry, depois que Daryl deu a propriedade para seu filho. No entanto, após a morte de Tom, a propriedade voltou para Daryl, que disse a Larry que ele poderia continuar morando no bangalô pelo tempo que quisesse. Dentro, Chalial e Bennett foram atingidos por um odor fétido. Eles pensaram que deveria ser a carne apodrecendo na geladeira, mas não era. Daryl e Bennett perceberam que talvez estivesse vindo do vão rasteiro. Os homens juntos moveram a mesa do Larry, puxaram o tapete e revelaram o cheiro da carne. Daryl e Bennett perceberam que talvez estivesse vindo do vão rasteiro. Eles encontraram o corpo muito decomposto de Larry Groves. Seu corpo havia se desintegrado tão gravemente no calor do verão que a causa da morte não pôde ser determinada. A família de Larry, Wanda Groves e Pam Spence, ficou enojada com a notícia, percebendo que ambas estavam bem ao lado de Larry quando estavam procurando pistas na casa. Após dialogar com amigos e familiares, a polícia de Indiana localizou o corpo de Larry Groves. O corpo de Larry Groves foi encontrado na casa do homem que apareceu na porta em 12 de janeiro de 2003. Em 18 de junho, no mesmo ano, no mesmo dia em que o corpo foi encontrado, a polícia levou este homem para interrogatório. O detetive Don Curl, que trabalhou no caso, descreveu o suspeito, que nunca foi publicamente nomeado como sendo frio e calculista, nunca perdendo a compostura ou caindo em provocação. A entrevista terminou, com o suspeito permanecendo em silêncio até a chegada de seu advogado, depois de dizer à polícia que já havia revelado tudo o que sabia.
Um artigo de 2007 afirmou que a polícia não havia falado com o homem desde essa entrevista inicial. Em novembro de 2006, o Laboratório de Crimes do FBI em Phoenix estabeleceu que as amostras de cabelo e sangue retiradas do corpo e do espaço rastejante de Larry não correspondiam conclusivamente ao homem suspeito do assassinato. Um ano depois, descobriu-se que o homem estava na casa do visitante de 12 de janeiro de 2003. Don Crow disse que pode haver mais evidências para testar. Nos meses após o desaparecimento inicial de Larry, seu outro vizinho ao lado, Fred Haldeman, afirmou ter visto caminhões indo e vindo da casa. No entanto, ele não achou nada disso estranho, já que o próprio Larry frequentemente dirigia um caminhão e o carregava com antiguidades, então era uma cena comum na rua. A polícia descobriu a partir desta informação que o suspeito que eles questionaram mais tarde usou o caminhão do homem de 40 anos para carregar antiguidades e vendê-las para revendedores baseados em Michigan. Nos anos seguintes à morte de Larry, a polícia parecia não estar mais perto de prender seu assassino. Para amigos e família, parecia óbvio quem era o responsável, mas a justiça estava fora de alcance. Larry foi descrito por aqueles que o conheciam como, citação, alguém que você gostava ou não, devido à sua natureza franca e abordagem sem rodeios, mas também como alguém em quem se podia confiar, que faria qualquer coisa por qualquer um. Seu parceiro, Tom Bennett, tinha cerca de 10 anos a mais que ele, e tinha ensinado Larry tudo o que sabia sobre antiguidades. De acordo com seu amigo, Sandy Smith, o casal teve problemas para ser aceito em sua cidade de Lakeville, Indiana. Larry era mais efeminado e menos confrontador do que seu parceiro, e por isso, ele suportou a maior parte do assédio. Essas declarações de Sandy fizeram alguns detetives online considerarem se Larry foi o alvo de um caso de ódio. Larry foi vítima de um caso de ódio. Aquele que o matou sabia da existência de um espaço rastejante sob a casa, desconhecido até pela sua mãe e irmã. Essa linha de especulação levou alguns a questionar a genialidade do caráter de Daryl Bennett. Ficou claro que ele sabia que a porta secreta estava lá. Então, por que ele não disse nada antes? Outra teoria que tem sido discutida online é a ideia de que o suspeito talvez tenha trazido algum reforço com ele. Outro para o trabalho sujo. É possível que essa pessoa tenha emboscado Larry quando ele abriu a porta. E talvez isso explique por que o DNA encontrado no corpo não correspondia ao principal suspeito da polícia. Muitos também questionaram o que aconteceu com os cães que Larry possuía, pois eles nunca foram localizados. Dean Rausch, um repórter do jornal Lunar Echo em Lakeville, criticou fortemente a comunidade local por não se importar com o caso de Larry ou encontrar seu assassino, atribuindo isso à homofobia. Ele disse, citando, "Não há realmente indignação pública. Se fosse uma mulher idosa ou a avó de alguém, alguém estaria gritando sobre esse assassinato. Se fosse uma menina de 11 anos, ainda haveria fitas amarelas por toda parte. Mas geralmente ninguém se importa. Acho isso triste." Até hoje, quase 20 anos após o assassinato, o caso de Larry Groves ainda está sem solução. Leah Hickman. Leah Hickman era uma estudante de jornalismo de transmissão de 21 anos, que frequentava a Universidade Marshall, em Huntington, West Virginia. Ela tinha grandes ambições de ser uma repórter de notícias de TV, e no momento de seu desaparecimento, ela estava morando com sua meia-irmã, Jessica Vickers, de 25 anos, em um apartamento na 8ª Avenida. Leah havia frequentado a Ohio Valley Christian School, antes de se formar na Christ Academy em Point Pleasant. Ela era carinhosamente lembrada por aqueles que a conheciam, e gostava de programas de TV como Friends e Arrested Development, além de passar tempo com seus entes queridos. Leah foi vista pela última vez em 14 de dezembro de 2007 por sua meia-irmã. Naquela noite, Leah entrou em sua página do MySpace, depois ligou para um amigo para dizer que estava indo ao McDonald's. O recibo foi posteriormente encontrado em sua casa. Jessica Vickers falou pela última vez com Leah naquela noite, quando a jovem de 21 anos estava lavando louça, e contou a Jessica sobre seu novo horário universitário e as notas que havia recebido no semestre. Parecia que Leah estava extremamente feliz com sua vida e com o andamento da escola. No dia seguinte, 15 de dezembro, Jessica chegou em casa e encontrou as chaves, a bolsa e o carro de Leah, mas a estudante em si não estava lá. Seu empregador de 5 meses, Dress Barn, relatou que ela não havia aparecido para trabalhar, mas que ela havia estado no trabalho naquele dia,
algo muito atípico dela. Como ninguém conseguia alcançá-la, a família começou a se preocupar. Ron Hickman, pai de Leah, foi especialmente afetado pelo desaparecimento de sua filha. Ron morava a 1 hora de distância em Point Pleasant, mas dirigiu com sua irmã e um pregador para procurar na casa de Leah. Leah era a única filha de Ron, e os dois eram extremamente próximos. Na segunda-feira, 16 de dezembro de 2007, o Departamento de Polícia de Huntington registrou um relatório de pessoas desaparecidas. As forças da lei e grupos de busca vasculharam a área, enquanto a Dress Barn ofereceu uma recompensa de $10.000 por qualquer informação que levasse ao paradeiro de Leah. Uma semana depois, em 21 de dezembro, poucos dias antes do Natal, o corpo de Leah foi encontrado escondido no vão, sob o prédio de seu apartamento, seu corpo envolto em plástico. Foi determinado que ela havia sido assassinada, tendo morrido por estrangulamento. O vão do complexo de apartamentos podia ser acessado através da lavanderia comunitária, e por cada uma das 4 unidades do prédio. 2 das unidades do apartamento estavam desocupadas, com Leah e sua irmã residindo na terceira. A 4ª unidade era ocupada por um homem que tinha um álibi sólido confirmando que ele estava fora da cidade quando Leah foi morta. No início, a polícia tinha um suspeito no caso, alguém que não foi publicamente nomeado. Eles afirmaram que estavam tentando reunir evidências para que pudessem construir um caso contra essa pessoa não identificada, acreditando que isso não foi um ato aleatório de violência, mas foi realizado por alguém familiarizado com o bloco de apartamentos e a própria Leah. Dicas sobre o assassinato de Leah inundaram o Departamento de Polícia de Huntington. Amigos e familiares penduraram panfletos pela cidade, apelando por informações. No fim de semana antes do Natal, a Dress Barn fechou suas portas, pendurando uma placa que dizia que haviam fechado por respeito para o seu ex-funcionário. Eles também cobriram os custos do funeral de Leah. Evidências encontradas na cena do crime foram enviadas para Phoenix, Arizona, para testes de DNA em 2008 e em 2009 os resultados voltaram, mas não trouxeram respostas. Por volta dessa época, a polícia disse que ainda tinha algumas evidências e planejava usá-las quando a tecnologia avançasse mais, esperando que um dia isso levasse a respostas para a família de Leah. Ao longo dos anos, muitos membros do Departamento de Polícia garantiram ao público e à família de Leah que o caso dela não está frio e não foi encerrado, mas parece claro que o progresso diminuiu consideravelmente. Muitos detetives online criticaram a investigação e expressaram insatisfação com o trabalho policial apresentado pelo PD de Huntington. Há muita especulação, tanto online quanto entre a comunidade local, de que o ex-namorado de Jessica foi responsável pelo assassinato, pois ele culpou Leah pelo fato de Jessica ter terminado com ele. Supostamente ele e Leah nunca se deram bem. Também há muitos rumores circulando sobre Jessica, ajudando esse homem a encobrir o crime, e que o plástico envolto em Leah era do trabalho de Jessica ou do trabalho do ex-namorado. Nenhuma dessas postulações tem qualquer evidência para apoiá-las, no entanto, e parecem ser simples especulação. Após o assassinato de Leah, seu pai continuou se encontrando com Lutensky. Mesmo que Williams tenha se aposentado agora, ele e Ron continuaram a manter contato. Em um artigo de 2019, Ron Hickman contou como sua filha deixava impressões nas pessoas. Ele disse que mesmo nos anos recentes, ainda tem pessoas que se aproximam dele para dizer o quanto Leah foi útil quando estava viva. Em uma entrevista à NBC News, ele disse, citando, "Ela deixou uma impressão tão grande nas pessoas em tão pouco tempo. Imagine se ela tivesse conseguido viver toda a sua vida." Mas apesar de uma investigação policial em andamento, o assassinato de Leah Hickman permanece sem solução. O mistério de Whitehall. Um dos casos mais impressionantes e incomuns do século XIX, o mistério de Whitehall começa em 11 de setembro de 1888, quando um braço direito e um ombro são encontrados na margem lamacenta do rio Tâmisa. A princípio, pensava-se que um estudante de medicina teria colocado o braço na água como piada. Mas nos meses seguintes, ficou claro que algo muito mais sinistro estava acontecendo em Londres. Apelidado de Mistério de Whitehall, o caso dos pedaços de um corpo de mulher desmembrado aparecendo pela cidade abalou o público britânico no final dos anos 1800, agora está conectado com os assassinatos do torso do Tâmisa. E, como esses, permanece sem solução.
Em 2 de outubro, menos de um mês depois de o braço ter sido encontrado às margens do rio Tamisa, outra parte do corpo foi encontrada. Homens trabalhando na construção da Scotland Yard encontraram um pacote que continha restos humanos. O tronco da mulher foi encontrado em um cofre de 3 meses de idade que fazia parte do porão. Ele havia sido cuidadosamente embrulhado em um pano, possivelmente uma anágua preta, e amarrado de maneira ordenada com uma corda. Apesar do esforço colocado em embalar o tronco, estava claro que quem quer que tivesse desmembrado o corpo não era habilidoso em fazê-lo. O corpo parecia saudável e bem nutrido, e foi identificado por um cirurgião da polícia como o braço encontrado no mês anterior. Acreditava-se que o tronco havia sido colocado lá após 29 de setembro, pois esse era o dia mais recente em que os trabalhadores estiveram lá no porão. A descoberta do braço, seguida tão de perto pela descoberta do tronco, levou ao surgimento de pânico entre os locais e ao medo de que o assassino nunca fosse capturado. 2 semanas depois, em 17 de outubro, um repórter, utilizando um cão treinado e contando com a ajuda de um trabalhador, encontrou uma perna esquerda, cortada acima do joelho e enterrada perto do local da construção. Os membros restantes na cabeça da vítima, mesmo após um século da primeira descoberta de seus restos, nunca foram localizados. Ela também nunca foi identificada nos anos seguintes. Após essas descobertas macabras, a polícia descartou qualquer conexão entre a Jane Doe desmembrada e o serial killer, Jack, o Estripador. O legista de Westminster iniciou a investigação sobre o caso de Jane Doe. Ela foi encontrada para ser, citações, de grande estatura e bem nutrida, e com aproximadamente 24 anos de idade. Foi notado que seu útero havia sido removido e que seu braço direito havia sido removido por alguém com conhecimento anatômico pós-morte. A vítima estava usando um vestido de cetim de ramo no momento de sua morte. Esta peça específica de roupa havia sido fabricada em Bradford e o padrão tinha 3 anos de idade. Alguns pedaços de jornal encontrados dentro do tronco vieram do Echo, datado de 24 de agosto, e do Chronicle, embora a data deste jornal específico seja desconhecida. Não foi possível determinar a causa da morte de Jane Doe, mas acredita-se que ela não sufocou nem se afogou. Estima-se que ela esteja morta há cerca de 6 semanas a 2 meses. Parecia estar morta há 2 semanas. Era saudável e não havia sinais de que tivesse tido um filho em sua breve vida. Jane Doe é descrita como uma pessoa de pele clara com cabelos escuros e como alguém que não está acostumada ao trabalho manual. Houve algumas possíveis identidades para Jane, embora nenhuma que possamos afirmar com algum grau de certeza. Inicialmente, pensava-se que ela era uma jovem mulher casada que deixou sua casa em Lewisham no dia 20 de agosto de 1888. A mulher anônima tinha 23 anos. Aos 23 anos e alta, ela ameaçou suicidar-se. Acredita-se que essa mulher cometeu suicídio e provavelmente não é Jane Doe. Outra possibilidade é que Jane fosse uma mulher chamada Emma Potter. Em setembro de 1888, sua mãe veio a público com medo de que o corpo fosse de Emma, que tinha 17 anos, e era de, citando, intelecto fraco. A jovem mulher um dia deixou sua casa e simplesmente nunca mais voltou. O legista confirmou a morte de Emma Potter. Está confirmado que os detalhes que a mãe deu sobre a garota correspondem aos do braço de Jane Doe. Mas essa pista nunca foi comprovada ou refutada. Em um dos casos mais macabros não resolvidos dos anos 1800, tanto Jane Doe quanto seu assassino permanecem não identificados. E aí estão os fatos. Por favor, comente abaixo com suas teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Se você quer ouvir mais detalhes sobre crimes reais ao longo da história, por favor, confira o podcast Detetive de Casos Antigos linkado abaixo. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.